Análise psicológica do livro Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, da Janet McCurt. Oi, eu sou Marina, sou psicóloga. Finalmente eu consegui terminar de ler esse livro. Foi difícil, é um livro pesado, já fica aqui alerta de gatilho. A Janet conta nesse livro todos os abusos que ela sofreu com a mãe e as consequências desses 20 anos aí sendo abusada de todas as maneiras. Como depois que a mãe dela faleceu, obviamente ela não ficou feliz, né? O título do livro não é a realidade, ela não ficou feliz, é uma ironia, porque ela sentiu essa culpa e essa presença invisível da mãe. Muitos anos depois, ela precisou fazer muita terapia para conseguir lidar com isso. Porque a mãe dela faleceu, ela sentiu esse alívio, mas ao mesmo tempo ela amava a mãe. E a mãe dela falava que ela devia obedecer ela. A mãe dela tinha câncer e ela entrou em remissão. E depois o câncer voltou e ela acabou falecendo anos depois disso. E ela dizia que se ela não obedecesse, o câncer dela ia voltar. E ela odiava a mãe por pensamento. Ela tinha pensamentos ruins sobre a mãe. Então ela acha que de alguma forma isso foi ela que matou a mãe dela. E eu separei 3 tópicos pra gente falar sobre esse livro aqui. O primeiro é como os nossos pais, os nossos cuidadores influenciam a nossa saúde mental, física e toda a nossa personalidade. Parece ser óbvio esse tópico, eu sei, mas o óbvio precisa ser explicado e dito também. Na história da Janet, ela nunca quis ser famosa, ela faz isso pra agradar a mãe. Quando ela entrou pro iCarly, a mãe dela ficou muito feliz, não só pela situação financeira da família melhorar, quanto por essa coisa pessoal mesmo que ela tinha de ter um filho famoso, uma filha, né, porque ela é a única filha menina, ela tem 2 irmãos também. E quando a gente é criança, a gente passa por algumas etapas do nosso desenvolvimento. Eu vou deixar a teoria da matriz de identidade do psicodrama aqui na tela pra vocês. Vocês podem pausar, podem ler com calma. Pra quem não sabe, eu sou psicodramatista. Então, no começo a gente passa pela fase da indiferenciação, onde a gente é um bebê. A gente não sabe se diferenciar da nossa mãe, então a gente acha que nós e a nossa mãe somos a mesma pessoa. A gente precisa da nossa mãe, a gente precisa desse ego auxiliar para sobreviver. Depois a gente passa pela simbiose, quando a criança já consegue fazer essa diferenciação, porém ainda existe essa codependência com a cuidadora, com a mãe. São 10 fases ao todo e a segunda e a terceira são fundamentais. Na terceira acontece o reconhecimento do eu e depois vai acontecer o reconhecimento do tu. E se eu ainda estou em codependência com a minha mãe, eu não vou me enxergar como um indivíduo e eu não vou conseguir construir a minha autonomia e minha autoestima. Não vou me reconhecer como um ser humano completo. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, comentem se vocês querem. Então a mãe da Janet usou muito essa codependência desde que ela era criança. Ela começou a fazer audições com 6 anos para poder manipular ela. Então ela se aproveitou dessa inocência infantil da Janet. Isso é muito cruel. A mãe dela tinha um transtorno alimentar que acabou passando pra Janet também. Então a Janet teve anorexia, bulimia e compulsão alimentar. E a mãe dela era uma... E ela queria que a Janet tivesse um corpo infantil pra sempre. E aí a Janet passa a ter aversão a um corpo adulto também, a crescer. E com a anorexia que ela teve desde criança, o corpo dela, lógico, que começou a atrofiar. E depois de adulta ela teve dependência a álcool também. E ela cresceu, ficou rica, muito famosa, mesmo odiando a personagem da Sam. Eu acho que teve um pouquinho de sorte aí na história dela, porque ela odiava atuar e cantar. Da Sam ser uma personagem mal-humorada. Porque pensa você passar tudo isso na sua vida e ainda ter que atuar com uma personagem feliz. Fiquei pensando nisso depois. Então mesmo depois de morar sozinha, ela ainda tinha essa dependência da mãe de agradar a mãe a todo custo. Porque a mãe dela fazia dela uma prisioneira mesmo. Ela não podia ter amigos, ela não podia sair. E ela tinha que ser a queridinha, boazinha. E isso levou ela a ter consequências na vida adulta, consequências muito cruéis. Porque ela também sofreu um certo abuso do criador, né? Ela chama de criador no livro, que é o dono ali do iCarly. Ela não sabia dizer não. E o segundo tópico é sobre isso. Como um modelo de relacionamento que a gente aprende na nossa infância, nossos cuidadores, vai ser um modelo de relacionamento que a gente vai levar pra nossa vida adulta. Por ter sido abusada, a Janet entendia que aquilo dali era o certo, que aquilo dali era o afeto. Então ela se colocou em relacionamentos abusivos. Tinha um namorado que era 15 anos mais velho que ela. Icto, fazia muito uso de bebida. E o outro namorado dela tinha esquizofrenia. Aí também não era muita culpa dele, mas eles criaram uma codependência porque ele passou a ter vício em maconha. Então ele fumava muito a ponto de ficar catatônico. O segundo até ajudou ela a procurar terapia, mas eles se faziam mais mal do que bem. Tinham essa codependência. Então ela entendeu que não adiantava ela tentar salvar ele, não adiantava ele tentar salvar ela, ela precisava se distanciar desse relacionamento para poder focar nela mesma e salvar a si própria. E o terceiro tópico é sobre a resistência da psicoterapia, porque ela abandona essa primeira terapeuta, ela bloqueia ela quando o assunto chega na mãe dela, porque ela vai ter que falar mal da mãe, né? A mãe dela era cruel, era horrível, e ela não quer falar mal da mãe, ela não quer que as pessoas tenham uma imagem negativa da mãe dela. E quando chega nesse ponto, ela abandona a terapia pela primeira vez. Tem muita resistência, e aí anos depois ela vai procurar um especialista em transtornos alimentares. Ela ia todo dia pra terapia. E é importante pontuar isso, porque às vezes as pessoas, por ter essa resistência, não só com situação financeira, tá? Por falta de dinheiro, não. Por ter essa resistência, as pessoas querem fazer terapia de 15 em 15 dias e não vai funcionar. Mas aí ela consegue entrar em remissão dos sintomas dos transtornos alimentares. E depois de anos de terapia, de ter conseguido escrever esse livro, publicar esse livro que foi terapêutico pra ela também, e ter uma saúde mental boa.
Óbvio que ainda vai ter pra sempre resquícios desses anos de abuso. E é isso, a resistência na terapia é um processo normal. Você tem que ter paciência com o seu processo, com você mesmo. A gente precisa respeitar os nossos limites, o nosso tempo e perceber a nossa evolução, que às vezes é lenta, mas a gente tem esse sentimento, mas às vezes não, a gente só não tá sabendo perceber mesmo. É isso, comentei o que vocês acharam, se vocês já leram o livro, e até o próximo vídeo.